E eu vou começar com essa notícia aqui bombástica, porque o Michael Schellenberg iniciou esta, vamos colocar assim, polêmica, ou melhor, informação no National News, essa bomba, furo de notícia com relação à divulgação, e agora estão aparecendo mais dados, confirmando que, de fato, o Marco Rubio, junto com a administração do Loirão, está cogitando, sim, uma declaração aberta sobre a existência dos extraterrestres e a revelação cabal e absoluta. Fantástico. News Nation, aqui para vocês. Informação oficial. Últimas declarações de Marco Rubio sobre programas de OVNIs são explosivas, diz ex-analista. Então, meus amigos, nós temos aqui um combo de informações convergentes. Então, o Marco Rubio está muito bem informado, a gente sabe que o próprio Dr. Gui falou isso abertamente, que ele presta assessoria ao gabinete do Marco Rubio, e parece que algo está sendo orquestrado. Ex-analista do Departamento de Estado de Defesa afirma que as recentes declarações de Marco Rubio sobre informações que lhe foram repassadas a respeito de programas secretos de OVNIs, e o próprio Marco Rubio está a par que as empresas contratadas de defesa próximos ao complexo industrial dos Estados Unidos estão retendo essas tecnologias, estão retendo as naves acidentadas, entre aspas, e essas informações não chegam nem na comissão, no Senado, nem no Congresso americano, e muito menos no governo. Elas são retidas. Quando você tem oficiais generais, almirantes, entrando no Congresso, a portas fechadas, olha só o que esse ex-analista está afirmando. Essencialmente se infiltrando para fazer essas alegações. Isto é explosivo, e é explosivo mesmo. Disse Merrick von Hennekeft ao programa da Elizabeth Vargas, Reportes do News Nation, onde também trabalha o Ross Contert. E está aqui a fotinho do ex-analista para vocês. Realmente impressionante. Prestem atenção, meus amigos, porque as implicações disso são incalculáveis. Rubio, secretário de Estado e figura central no documentário A Era da Divulgação, ali do Dan Farah, conversou com Sir Hannity, isso, ontem à noite disse: tenho pessoas que se apresentaram para nós, quero dizer, algumas dessas pessoas são pilotos da Marinha, almirantes, generais. Então, isso tem um peso muito grande. Estariam ali reunidos a portas fechadas, junto a Marco Rubio e ao gabinete do Loirão, que se apresentaram e disseram que existem programas no governo dos Estados Unidos, dos quais nem mesmo os presidentes são informados. Ou seja, estão discutindo sobre como desmantelar, vamos colocar legendas aqui, como desmantelar, expor e desmascarar esta organização transnacional espúria, ou seja, os sites negros. Estão discutindo a portas fechadas como distribuir as Mad Beds, como distribuir e gerenciar a energia livre. Tudo isso, meus amigos, vejam o tamanho desta informação. Para os leigos, para as pessoas que não acompanham e não sabem nada de exopolítica, isso parece que é apenas uma... estão ali discutindo, quem sabe, divulgar que os ETs existem. Mas vocês que acompanham o canal sabem do tamanho dessa informação, das implicações, das consequências, e que de fato está sendo conversado. Ele, Rubio, é o conselheiro de segurança nacional, que talvez além do presidente, sim, depois do Loirão, ele é o número 1. Fato indiscutível. No caso, o Marco Rubio. O cargo mais poderoso no âmbito da segurança nacional. Situado na intersecção entre a comunidade. Lembrando que uma fonte anônima disse que o Marco Rubio afirmou que essas empresas contratadas, Looking Hat, isso, Boeing, isso, Northrop, pois é, e afins, são uma questão de segurança nacional.
Só para vocês terem uma ideia, o Dr. Guri fala que uma pessoa foi enviado para fazer inspeção na Nukem Ret Martins. Aí chegou no setor, no departamento, e ele viu que tinha uma entrada secreta. Ele descobriu essa entrada secreta. Recapitulando aqui para vocês. Ele falou, quero fazer uma inspeção. O que tem aí? Falou, você não pode entrar aqui. Mas eu tenho um mandato. Pois é, mas a Constituição diz, como nós somos uma empresa privada, você não pode. Sem a nossa, você não pode fazer essa inspeção sem a nossa autorização. E ele teve que baixar a cabeça e ir embora. O próprio Dr. Guri disse, tem que ter uma ordem executiva para realmente chegar ali e fazer uma devassa, uma investigação séria, busca e apreensão nessas empresas contratadas, porque ali estão as tecnologias, ali estão os corpos das entidades não humanas, não na área 51. Tá? Então ali é apenas uma isca, é só uma questão folclórica. Bom salientar aqui. Entre a comunidade de inteligência e o Pentágono, acrescentou que Van Hennicap, ele continua dizendo a mesma coisa. Ele não está confirmando, ele está desmentindo, não está negando isso, disse Van Hennicap. Verdade. E depois, meus amigos, isso tudo foi ventilado e o Marco Rubio não falou nada. Ele nem confirmou e nem negou. E como já diz o ditado, quem cala, consente. Van Hennicap reconheceu que tem algumas preocupações, porque Marco Rubio não conseguiu dizer publicamente o que foi descoberto ou desmentir. Ele ficou quieto. Com certeza, ele está ali deliberando junto com o Loirão e outras pessoas importantes da administração do atual presidente qual atitude tomar. Tais teorias contra os generais e almirantes se apresentarem e fizerem essas alegações. Loirão deve fornecer, segundo ele, presta atenção nisso aqui, isso aqui é uma informação essencial. É impressionante, meus amigos, que as pessoas elas procuram no lugar errado. Então, acreditam que as coisas são isoladas. Então, ficam preocupadas com a situação do Brasil, que é grave, não estou negando que não seja grave, mas não se concentram no cerne do problema. Então, entenda, quem gerencia todo o mal do mundo são esta organização espúria. Essa organização espúria caindo, na sequência, presta atenção no que eu vou falar. Acabou a corrupção, acabou governos opressores, acabou as guerras, pobreza simplesmente será erradicada no planeta, será uma verdadeira revolução civilizacional tecnológica. Simples assim. Então, o cerne da questão, o X da questão é a revelação. Tem muitas pessoas, infelizmente, que não têm esta percepção. Então, se tem uma informação que você tem que focar, que você realmente tem que prestar atenção, é nisso aqui. Porque isso, de fato, tem o potencial de mudar o mundo de forma definitiva e não de forma paliativa. Porque, entendam, essa estrutura é como um polvo. Então não adianta você cortar um braço, e a aliança já cortou vários braços, porque o braço do polvo, ele simplesmente vai se regenerar. É uma questão de tempo. Regenera de novo e o problema persiste. Então, para você realmente resolver isso de forma definitiva, é cortar a cabeça do polvo. E é justamente isso... E é justamente isso que o Loirão e o gabinete do Loirão, assim como o Dr. Steve Greer, está totalmente imbuído, focado nesse momento. Pois bem, vamos dar continuidade. Van Hennicap apoiou o comentário do jornalista Michael Schellenberg. Sim, reforçou ainda mais a informação do Michael Schellenberg. A repórter Elizabeth Vargas do Newsnet, na terça-feira, de que Loirão, por isso que é importante você assistir a live de quinta-feira, porque eu falei justamente disso. Precisa se pronunciar sobre a possível divulgação de informação sobre OVNIs. Abre aspas. Já ultrapassamos em muito o ponto em que o presidente Loirão precisa vir a público esclarecer isso.
porque Girivense fez comentários extraordinários sobre esse assunto. Marco Rubio, Tulsi Gabbard, John Ratcliffe e o diretor da agência de 3 letras. Isso implica-se a ambos os lados do espectro político, disse ele. Então já passou da hora. Tem que acontecer. Reforçando isso, MG Ultra. Esta é uma notícia muito importante. Importante mesmo. Marco Rubio anunciou que o governo Loirão começará a repassar verbas de ajuda externa diretamente aos governos, em vez de para ONGs. Maravilhoso. Realmente fantástico. Uma ótima iniciativa. Então, uma forma de estrangular o financiamento de coisas nefastas, escusas desta organização transnacional. Então, agora, o governo federal vai repassar diretamente para os governos e não vai enviar 1 centavo para as ONGs. Fazendo o papel do advogado do diabo, 1. Para o lado, eu digo que tal pararmos de dar ajuda externa de vez. 2. Por outro lado, consigo entender como podemos ajudar aliados de verdade quando necessário, desde que recebemos algo de valor econômico em troca. De qualquer forma, as ONGs são a raiz de muito mal, e isso destruirá muitas delas. Disse, isto, obviamente, é uma coisa muito boa. Fantástico aqui a iniciativa do Marco Rubio. Maravilhoso. Meus amigos, o Loirão, ele precisa, a priori, reconquistar os Estados Unidos. Entendam, os males do mundo, o quartel-general da DS, dessa organização transnacional, se encontra nos Estados Unidos. Então, a voz que dá ordem para o mundo inteiro, que dá ordem para a União Europeia, que dá ordem para a América Latina, provém da DS americana. Então, a prioridade é desmantelar, é extirpar a DS dos Estados Unidos, porque, por consequência lógica, você elimina a ordem de comando e simplesmente essa rede espúria vai se desfazer a nível global. Fantástico. E para confirmar aqui mais uma vez e ratificar o que eu estou dizendo, olha só essa declaração do Dan Farah, diretor da Era da Divulgação. O gênio saiu da lâmpada. Saiu mesmo. Aí eu tenho que concordar com o senhor. Dan afirma estar recebendo mensagens de senadores e membros do governo dizendo que as portas foram escancaradas e que o governo não tem escolha a não ser atravessá-las de alguma forma, ou seja, a revelação tem que acontecer. Dan também diz, acho que é só uma questão de tempo até vermos um presidente em exercício se dirigir ao microfone, no caso aqui, o Loirão, e dizer ao mundo, só um barulhinho aqui, dá para você diminuir isso aí? Tá? Dirigir ao microfone e dizer ao mundo que não estamos sozinhos no universo. Ou seja, a revelação. Ele continua dizendo que não acha que estejamos muito longe desse ponto. Isso já está batendo as portas.